O primeiro item, que é exatamente o único também não terminativo, é um projeto de lei da Câmara de número 34 de 2013, que torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e ainda aos atendidos em regime domiciliar na modalidade home care. Autoria do deputado Neyton Mulim. A relatoria da senadora Ana Amélia. O relatório é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 34 de 2013, na forma do substitutivo que apresenta, e pela rejeição das emendas números 1 da CAS, 2 da CAS e 3 do plenário. Votação, ela será uma votação simbólica. E eu concedo a palavra à senadora Ana Amélia para proferir a leitura do seu relatório. Caro presidente, caros colegas senadores, dada a situação que nós estamos na Casa, com comissões paralelamente que nós fazemos parte e também da agenda, eu vou fazer um relatório bem sucinto e bem breve para facilitar aqui também a agenda dos senadores. Esse projeto de boa hora de iniciativa, como disse Vossa Excelência, do deputado Neyton Mulim, hoje prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro, ele tratava de abrigar apenas os pacientes do SUS no atendimento dentário ou bucal, odontológico, melhor dizendo, odontológico, para os pacientes internados em UTIs. Nós ampliamos essa questão e também, como ele falava em pacientes crônicos, nós também ampliamos o espectro, porque, por exemplo, o paciente que está com uma inamobilidade momentânea, tetraplégico ou paraplégico, ou com alguma lesão óssea, ele pode estar temporariamente sem condições de fazer o seu preparo. Então, ele tem que ser incluído nessas de doenças crônicas, porque estavam excluídos, eram apenas doenças efetivamente crônicas. Então, nós incluímos isso por uma questão de justiça. Além do mais, o direito do paciente dessa assistência na UTI e esse atendimento também domiciliar. Então, nós também consideramos que essa obrigatoriedade da assistência odontológica a pacientes que são clientes de plano de saúde, que estejam em atendimento ou internação domiciliar, que é o caso também que prescreve, não só no hospital, ele também tem que receber o atendimento domiciliar, que isso pode, no caso do atendimento domiciliar, não no hospital, provocar um aumento do custo do preço do plano para o cliente que for atendido pela assistência odontológica. Então, nesse caso, aliás, as despesas das operadoras serão aumentadas, o que fará com que esses custos sejam repassados aos beneficiários e haja desequilíbrio econômico no mercado. Entendemos que, nesses casos, esses cuidados continuem ocorrendo, de acordo com a prescrição médica. Então, o médico é que vai ter que dizer, olha, esse paciente precisa da internação odontológica para o plano de saúde fazer a sua cobertura. Aquilo que eu falei, ademais, como já foi mencionado, a assistência odontológica deve fazer parte da integralidade da assistência à saúde, independente da condição do beneficiário. Dessa maneira, propomos que a condição de portador de doença crônica não seja o requisito para a prestação da assistência odontológica. A lei deve prever também que a assistência, objeto dessa proposição, só seja prestada após consentimento informado do paciente ou do seu responsável legal, especialmente quando a assistência demanda pagamento pelo próprio paciente ou pela família, de honorários e outros custos diretamente relacionados aos cuidados, com esses cuidados. Essa precaução evita
que pacientes ou familiares sejam sobrecarregados com o pagamento de cuidados prestados compulsoriamente, mas que podem ser postergados sem prejuízo para a saúde do paciente. É exemplo do que ocorre com aqueles submetidos a cirurgias eletivas ou a tratamentos que exigem internação por curto período de tempo. Finalmente, propomos a supressão do parágrafo 4º do artigo 2º, por desnecessário que é, visto que uma modalidade assistencial, emergencial ou rotineira não é excludente da outra. Ambas devem ser prestadas adequada e tempestivamente. As alterações sugeridas demandam a apresentação da emenda substitutiva que ora submetemos à apreciação desta comissão, o que torna imperativa a rejeição das 3 emendas apresentadas, ainda que tenhamos incorporado no texto o uso da expressão atendimento ou internação domiciliar, substituindo a expressão home care. O voto, em vista do exposto, o voto é pela rejeição das emendas número 1 da CAS, 2 da CAS e 3 de plenário, pela rejeição das emendas 3 de plenário e pela aprovação do projeto de lei da Câmara 34 de 2013, na origem, nos termos seguintes. Emenda substitutiva. O projeto de lei da Câmara torna obrigatória a prestação da assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar. Parágrafo único. Os procedimentos da assistência a que se refere o caput serão definidos em regulamento. Artigo 2º. Em todos os casos, a assistência de que trata esta lei só será prestada após consentimento informado do paciente ou de seu representante legal. Parágrafo 2º. Nas situações em que a prestação da assistência demande o pagamento pelo próprio paciente ou seu responsável legal, de honorários ou de outros custos diretamente relacionados com cuidados prestados, o consentimento informado especificará os valores a serem cobrados. Parágrafo 2º, os planos de assistência à saúde que incluírem internação entre os seus benefícios devem cobrir para os seus beneficiários os custos da assistência odontológica a que esta lei se refere. Artigo 3º, é obrigatória a disponibilidade de profissionais de odontologia nos hospitais públicos ou privados para a prestação da assistência de que trata esta lei. Parágrafo 1º, nas unidades de terapia intensiva, os cuidados serão prestados por odontólogo e, nas demais unidades hospitalares, o atendimento poderá ser feito por outros profissionais devidamente habilitados, sob supervisão de um odontólogo. Parágrafo 2º, o regulamento definirá a quantidade e qualificação dos profissionais necessários à prestação da assistência de que trata esta lei, observando-se o porte dos hospitais. Artigo 4º, parágrafo 1º, o parágrafo 1º do artigo 10.1, inciso 1 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19A, parágrafo 1º, na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, odontológicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Artigo 5º, as penalidades pelo descumprimento dessa lei serão definidas em regulamento. Artigo 6º, essa lei entra em vigor após decorridos 180 dias da data da sua publicação. Este é o voto do senhor presidente Valdemir Moca. Senhor presidente. Pois não. Na mesma linha da senadora Ana Amélia, temos que estar em outras comissões em seguida, eu quero estar presente para votar o projeto, só isso, o relatório dela. Muito bom. Senador Flecha Ribeiro, quer dizer alguma coisa ou não? Não, só, presidente, parabenizar o autor, o deputado Neilton Mundim, e em especial a relatora, senadora Ana Amélia, pelo parecer que vem ao encontro de atendimento dos usuários, dos assistidos pelos planos de saúde. Então, assim como o senador Paim, podemos, terminada a discussão, aprovarmos o parecer da senadora Ana Amélia para que o projeto possa caminhar e ser finalmente aprovado e transformado em lei.
Então, encerrar. Quero só A agradecer, senadora Ana senador Amélia. El. Senador Flecha, só para um esclarecimento, ele mencionou o plano de saúde, não é especificamente para os planos, eu queria agradecer a ele, porque me permite fazer a explicação. Ele é uma obrigação que os hospitais públicos ou privados e também os clientes dos planos de saúde terão a esta assistência quando na internação em UTIs e também no atendimento domiciliar, que a gente substitui a palavra home care, que é muito usado, por atendimento domiciliar. Então, nesses casos, tem que ser consultado o paciente, para ficar muito claro o objetivo da lei, que é um direito. Exatamente, E o crônico, o paciente crônico, não é o paciente crônico aquela da doença crônica. Às vezes, não é doença, uma inabilidade, como a pessoa tem uma queda, há uma fratura de uma fratura óssea, a pessoa fica inabilitada por um período e ela vai para a UTI durante a cirurgia, então nesse período ela vai receber. Então não é só a doença crônica em si, as doenças conhecidas como crônicas, falo aí com o nosso presidente que é médico, mas também essa inabilitação temporária ou definitiva por questões relacionadas à questão mais ortopédica e traumatológica. Então, muito obrigada a todos os senadores pelo apoio que deram a esse projeto que é de interesse da população. Encerrada a discussão, em votação o relatório da senadora Ana Amélia. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara número 34 de 2013, na forma da emenda número 4 da CAIS, e é um substitutivo, e contrária às emendas número 1 da CAIS, 2 da CAIS e 3 do plenário. A matéria vai ao plenário do Senado Federal para prosseguimento da sua tramitação.